Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como usar a média e o desvio padrão para vocês estarem analisando o desempenho da fanpage de vocês através das matérias publicadas. Para vocês saberem de onde eu tirei esses dados, é uma fanpage que eu tenho chamada Atletas Plus. É um projeto que eu tenho para estar ajudando atletas, né? Como a fanpage é minha, eu posso estar compartilhando os dados com vocês sem problema algum. Então vamos lá. Então aqui eu tenho já os dados tratados, certo? Que eu tirei dos insights do Facebook, nível de publicação. Caso alguém não saiba, é só entrar em contato comigo que eu explico como fazer. Mas enfim. Então aqui eu tenho as matérias separadas aqui por mês. Então eu selecionei janeiro, fevereiro, março e abril, ok? São as matérias que eu publiquei. Aqui são as datas na coluna C. E na coluna D eu tenho o alcance total das publicações. Bom, então como é que a gente vai fazer primeiro? Para calcular a média, a gente seleciona aqui na célula aqui janeiro, que é a G2, coloca o sinal de igual, M, tanto faz maiúsculo como minúsculo, a função vai vir do mesmo jeito. Toma cuidado aqui, na hora que a gente for selecionar a média, geralmente as pessoas usam essa daqui, ó, que é a mediana. Tá errado, a gente quer a média. Mediana é para calcular outra coisa, ok? Então é M, coloca o acento no E que vai vir a média. Pronto, olha aqui, ó, média. Dá um clique duplo, abriu parênteses, é só selecionar os dados que a gente quer aqui, ó, na coluna D. Então vou pegar o mês de janeiro todo, opa, fecha parênteses e dá um Enter. Acabou. Então a gente tem que o alcance médio de janeiro foi 31, ok? Vou fazer a mesma coisa para fevereiro. Média, apareceu a função, seleciono com clique duplo, venho na coluna aqui, os dados em amarelo, seleciono todos eles, fecho parênteses e dou um Enter. Vou fazer a mesma coisa para março. Média, clique duplo, venho selecionar os dados em verde. Arrasta e segura, seleciono tudo e dou um Enter, ok? Agora, o último, abril. Média, venho aqui, seleciono tudo em abril, fecho parênteses e dou um Enter. Pronto. Aqui já dá para fazer uma primeira análise, certo? Mês de janeiro foi um mês fraco. Alcance médio de 31, bem aquém dos outros meses, onde o menor foi de fevereiro com 115 de alcance e o maior é abril, 364. Agora a gente tem que ver outras métricas para identificar realmente se o mês de abril foi um mês mais produtivo. E o que também a gente pode tirar de proveitoso dele. Então vou calcular o desvio padrão. O desvio padrão eu coloco sinal de igual, D, tanto faz letra maiúscula ou minúscula, vai vir a função do mesmo jeito. D, E, S, e já vai aparecer aqui, ó, desvio padrão. Tem dois tipos de desvio. O desvio padrão da amostra e o desvio padrão da população. Lembrando que a gente está pegando alguns dados do Facebook, não é de toda a fanpage. Então, o certo é pegar o desvio padrão da amostra, que é esse com um A aqui, o primeiro. Clique duplo e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na média. Segura, arrasta, seleciono os dados de cada mês, dou Enter e vai estar lá o meu desvio padrão. Mesma coisa em fevereiro, desvio padrão da amostra, seguro e arrasto, seleciono todos os dados, dou Enter. E para março também a mesma coisa, DES, desvio padrão da amostra, venho aqui, todos os dados em verde, seguro e arrasto, fecho parênteses e dou Enter.
Eu vou fazer a mesma coisa para abril. Sinal de igual, DES, para aparecer desvio padrão da amostra. Abre parênteses. Fecha parênteses e está aqui. Pronto. Então a gente já tem duas métricas importantíssimas para a gente poder estar fazendo análise de como está o desempenho das matérias publicadas no Facebook, que é a média de desvio padrão. De cara a gente já identificou que o mês de janeiro foi um mês fraco, onde teve um alcance médio de 31. E abril foi o melhor mês, onde teve um alcance de 364. Já o desvio padrão me indica que janeiro foi o melhor mês, porque o desvio padrão em janeiro foi baixo. E é isso que a gente quer. A gente quer que os dados sejam mais homogêneos. E é isso que representa o desvio padrão. Quanto menor o desvio padrão, mais homogêneos são os meus dados, mais consistente é a minha amostra, ok? Só que agora falta a gente fazer uma outra análise, porque esses números vocês podem perceber que de 31 para 364 ele tem uma diferença muito grande. Então a gente precisa colocar isso tudo numa mesma escala. Como é que a gente faz isso? Coloca mais uma linha aqui embaixo, certo? E aqui, essa métrica, a gente vai chamar de relação D para desvio padrão pela média, M, ok? Então, vou colocar aqui o meu desvio padrão dividido pela minha média, vai me dar esse valor aqui. Seleciona a célula, alça de preenchimento, segura e arrasta e vai até o final do mês de abril. Então nós temos esses valores. Vamos colocar tudo em porcentagem para facilitar a nossa leitura. Okay? Então tá aqui, tudo bonitinho. Essa última coluna aqui é o que aí vai ser importante para a gente poder fazer a análise. Deixa eu selecionar, colocar ela em uma outra cor, para ficar mais fácil. Ok, perfeito. Então, agora a gente consegue identificar que janeiro ele teve uma relação, uma porcentagem menor entre o desvio padrão e a média. Ou seja, em relação à média, cada uma das matérias teve um desvio padrão baixo, que é positivo, apesar das matérias terem tido um alcance pequeno. Fevereiro já teve um desvio padrão muito alto, 106% em relação à média. E março, mais alto ainda. Como a gente também quer que a nossa página tenha um alcance bacana, então, dentre desses aí, a gente pode observar que abril realmente foi um mês que a gente teve o melhor resultado. Esse número de 72% significa a variação de cada matéria em relação à minha média. Então, a tendência é que a gente comece a trabalhar nos próximos meses para esse valor ficar cada vez mais baixo. Então, a nossa média tem que ficar cada vez maior, certo? E o nosso desvio padrão cada vez menor e a nossa relação também cada vez menor, ok? Então, já de prontidão, a gente já pode dizer que abril foi o nosso melhor mês e que a fanpage está indo numa crescente de qualidade. O que mais a gente consegue tirar desses dados? Que por mês de abril ter tido um volume grande de alcance e ter tido um desvio padrão, uma relação de desvio padrão baixa, então a gente sabe que aquele tipo de matéria é um tipo de matéria que a gente tem que ser trabalhado nos próximos meses. Por exemplo, março teve um alcance legal de 211, mas o desvio padrão de uma matéria para outra foi grande, o que significa que teve uma sazonalidade maior.
E a sazonalidade não é algo que deve ser trabalhado, porque é uma coisa muito esporádica. Mais vale de trabalhar com a consistência, que fica mais fácil para a gente prever e determinar uma tendência do que simplesmente uma sazonalidade. Como, por exemplo, muitas empresas trabalharam em junho com o fator Copa e acharam que isso foi o que elevou a página a ter valores expressivos. Só que esqueceram que depois que acabou a Copa, a fanpage cai e aí aquele boom não consegue mais, a empresa não consegue mais ter aquele boom e com isso quebra literalmente a empresa. Ok? Bom, eu acredito que em relação a média e desvio padrão seja isso. Eu vou deixar essa planilha disponível para vocês, já com uma análise de se alguém fosse entregar isso para colocar no relatório, como deveria, um modelo de como ela poderia estar fazendo, ok? Espero que tenham agradado e qualquer dúvida ou sugestão de matéria, estamos aí à disposição. Muito obrigado pela atenção.